Bora trabalhar, turma, porque a justiça negou um habeas corpus para Ítalo Santos e o seu marido Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro, e manteve a prisão preventiva do casal nesse final de semana. Eles foram detidos na sexta-feira, aliás, sexta-feira foi um caos este programa, mas Carla Albuquerque dando um show de apuração aqui na hora. Você viu em primeiro lugar aqui no Além da Notícia, em lugar nenhum você viu, aí o povo começou aí, a gente recebeu a informação na hora, passamos para vocês. A defesa tinha entrado com um pedido de liberdade, mas a liminar foi indeferida pela desembargadora Lilian Correia Cananeia já no sábado. Os dois passaram por uma audiência de custódia e continuam presos. As investigações iniciadas pelo Ministério Público da Paraíba após denúncias via Disque 100 apontam o envolvimento do Ítalo no que a gente chama de exploração de menores e na adultização de crianças em cada um dos seus conteúdos. Ainda no programa de hoje a gente vai analisar essas novas denúncias que foram divulgadas ontem no Fantástico. Carla, vamos começar a nossa conversa? Vamos. Por favor. Como é Então, que você viu aí esse habeas corpus? É uma tentativa natural da defesa, né? exatamente. Não, eles vão tentar. E o que acontece? Como o delegado havia dito, né, que ele estava ali possivelmente empreendendo uma fuga, isso piora muito a condição dele. Ele passou por uma audiência de custódia aqui em São Paulo, ali na região de Carapicuíba, e agora eles aguardam, né? Porque ele será remetido para João Pessoa, ele volta para Paraíba, só que também tem uma tramitação burocrática, né? O juiz da vara lá vai pedir a remoção dele para que ele vá responder no estado onde o crime aconteceu. O que acontece? São Paulo aqui, ele ficou ao cargo, né, de encontrá-lo, porque ele estava aqui, lembra que a gente contou do carro? O carro dele foi, na verdade, capturado por vários GPS. Então, assim, aquele carro de R$1 milhão acabou entregando, inclusive, a geolocalização do Ítalo e do marido dele. Então, a Polícia de São Paulo, a Polícia Civil, fez um belíssimo trabalho ali através do DEIC, com a prisão do Ítalo, do seu marido. Eles não ofereceram nenhuma resistência, foram presos, passaram por audiência de custódia, agora aguardam para que eles sejam remetidos, porque o crime acontece na Paraíba, ou seja, é lá que eles vão responder por esse crime. Ou seja, muito difícil eles saírem da cadeia. Eu acho muito difícil, inclusive por essa questão de empreender fuga, né? Enfim, da condição financeira. Nada disso teria acontecido se eles tivessem se apresentado Se eles espontaneamente, tivessem tamo aqui. ficado lá. É. Aí eles vão trazer como uma possível alegação de que os advogados estavam em São Paulo, enfim, que eles vieram aqui se encontrar com os advogados. Mas, gente, pensem aqui com a Carla. Quem é que vai sair da Paraíba dirigindo o carro? Papo estranho, hein? Não é? Você Até pega porque um existe- avião, Não, e né? até o- Ele tem dinheiro para tal, Não, né? e tem outra coisa, você pode fazer videoconferência com seus advogados. Que você até queira estar presente, trazer documentos, conversar, está tudo certo, isso é legítimo. Ou vice-versa também, o advogado pode ir até lá. Agora, você vir de João Pessoa até São Paulo dirigindo, Você acha que ele estava planejando o quê, Carla? Uma o que o fuga delegado... via o quê? Paraguai. Você Paraguai. pega o carro, né? Porque o que acontece? Como ele já era uma figura bastante procurada, Faz todo sentido. se ele entrasse no avião para um outro destino, né? Ia ser pego no aeroporto. Ia Automaticamente. cantar na Polícia Federal. Ô, Carla, Exato. uma dúvida. Pra polícia, pra realmente ter saído aí esse pedido de prisão, existe um fator que pesou mais? Porque eu vejo dois fatores. Esse que você falou, né? Dele vir de carro lá da Paraíba pra cá. E o fato da polícia ter chegado lá e não ter mais nada na casa e ainda a máquina de lavar tá ligada, né? Sim. É o que muitas pessoas achavam, né? Será que ele fugiu com as coisas ali na própria região dele? Não. Alguém saiu, porque isso tem uma confirmação das pessoas que trabalhavam ali no local, né? No condomínio, avisando que um carro havia saído com muitas coisas. Ou seja, que coisas seriam essas na hora que a polícia está chegando? Então, tudo isso pesa contra ele. De novo, você tem muito dinheiro, você não vai sair da Paraíba dirigindo um carro, você vem de avião, não é? E a informação que a gente obteve... Descaracterizou o carro também, Tava, tirou o e a gente, envelopamento. porque assim, ele começou a ser muito... ele virou foco, né? Então, assim, a imprensa começou a correr atrás dele. A imprensa local, a imprensa nacional, os detetives da internet que fazem um excelente trabalho, são O excelentes... cara ficou exposto, né, Camila? Exatamente. E ele gostava de se expor. É. Lembra que tudo dele era adesivado, tudo dele tinha a cara dele, ou se chama mais atenção.
E ele tinha, né, um Não, a recurso casa do financeiro. cara tinha... Que coisa cafona, né? A casa do cara... Tinha um HS. Cafona, Um parecia um HS. logo de É. hotel. Pelo amor Cafona, de Deus, cafona. Que nego cafona, Porque meu. ele Isso é coisa usava de- isso é aquilo coisa como de- estúdio, né? Isso é coisa de novo rico. Ele Pelo usava amor de aquilo como Deus. um estúdio. E o que acontece? Eu também, nesse final de semana, gente, eu conversei com uma pessoa que trabalhou ali dentro da casa do Ítalo, que também pede anonimato e que me contou as mesmas coisas que uma, não sei se é a mesma pessoa, né, que contou para o Fantástico ali, para uma repórter do Fantástico, aonde as festas eram constantes na casa do Ítalo, que aquela história é verdadeira. Ele filmava as crianças indo para a escola, mas depois que ele gravava, ele falava: ninguém precisa ir para a escola. Não. Então, assim, as crianças não iam para a escola, as crianças. Tinha muita bebida. E o que essa pessoa também me informa é que as crianças ficavam liberadas para beber, não tinha nenhum controle sobre, enfim, eram menores. E mesmo que se bebesse ou não bebesse, você não pode ter bebida alcoólica ali, né, perto da criança, deixando uma criança poder se servir de bebida alcoólica. Enfim, a vida dele está caótica. Na sexta-feira, a gente teve aqui, no Caso a Caso, dois excelentes advogados criminalistas, tanto o doutor André Lozano como o doutor Luciano Santoro, e tem um dado bastante interessante. A investigação do Ministério Público da Paraíba vai começar em 2023. Uhum. O que começa em 2024 foi a investigação do Ministério Público do Trabalho, porque, de fato, essas crianças foram colocadas ali para trabalhar para o Ítalo. Ou seja, elas trabalhavam para o Ítalo e também eu chequei isso, sem nenhuma autorização judicial. E, novamente, juiz nenhum, por mais liberal que seja, vai dar autorização para uma criança trabalhar naquelas condições. Afinal de contas, é uma criança. Né? Exatamente, é uma criança. É. Você não pode trabalhar Uma onde tem simples bebida criança. alcoólica, sem regramento de horário. Enfim, e vários. Sabe o que acontece, Paulo? Eu comecei a receber também muitas denúncias de outros perfis. Então, não é só o Ítalo, outros perfis que estão fazendo isso, ou seja, chegam perto de escolas, tem um até que é ali no Paraná, e as crianças não querem nem assistir aula, elas querem se exibir para esses youtubers que estão fazendo sucesso. Para quê? Para que elas sejam notadas, sejam vistas, para que elas sejam, entre aspas, contratadas. Então, isso é uma questão agora que, vamos dizer, né, as nossas autoridades vão precisar ficar bastante atentas. Eu acho muito importante que as escolas denunciem. Veja só, denuncia para o Ministério Público, eu acho que tem que denunciar para a autoridade policial, denunciar para a imprensa, o que de fato está acontecendo. Foi o que o Felca falou ontem, né? Uhum. Ontem ele falou lá no Fantástico, eu achei muito boa a fala dele, no sentido de, se você estuda, se você é consistente e se você tem uma causa, você vai lá e faça a sua denúncia. As pessoas precisam falar, né? Sim, Elas sim. não podem ficar caladas em relação ao que está acontecendo. Agora, Já tem gente com saudade do antigo pipoqueiro que vendia baseado na porta da escola. Já tem gente com saudade disso. o Regis, Tamanha proporção. de sexta pra cá, como é que você viu aí os capítulos dessa história? Não, na verdade, eu vi como desdobramentos naturais, evidentemente que a celeuma continua, mas logo, logo esse assunto vai esfriar. Você Sim. acha? Acho. Sim, o Logo, algoritmo logo. ele começa a se cansar. Existe um Olha. esgotamento. Sim, Paulo. Mas o que acontece? Quando agora vai entrar numa fase processual, e aí as pessoas começam a perder o interesse, porque o cara já está preso. Enfim, é natural. E um crime sobrepõe ao outro. A questão toda agora é o que vai ser feito de tudo isso. Então, esse A é o gente ponto. vai deixar isso morrer na praia. Eu espero que, de fato, não. Que nós continuemos ali, né? Bastante diligentes. Eu acho que é a coisa muito importante que o Fantástico mostrou, parabéns ali para o meu amigo Estevão Muniz, que os pais ficaram mais atentos. Eu lembro que isso aconteceu também quando a gente trouxe as denúncias do Discord. Então, assim, os pais não sabiam que era Discord. Então, achavam que seus filhos estavam simplesmente numa plataforma jogando, enquanto eles estavam ali sendo O que não é. ameaçados.
passando por crimes horríveis. A mesma coisa acontece agora. Será que eu tenho que postar uma foto do meu filho o tempo todo? Jogou uma dúvida na cabeça das É. pessoas e as pessoas acham que elas estão um pouco mais cautelosas agora, né, em relação a Tem isso. muito pai, na verdade, que tá cauteloso para não ser preso. Agora, vamos falar disso, mas antes, agradecer a gigantesca audiência nossa nesta Vamos. segunda-feira. Estamos passando das 3.000 pessoas ao vivo, simultâneas. Já? Opa, Já? 9 horas e 28 minutos. Será que hoje a gente vai Eu bater vou ter que 4 comprar mil? um sino. Toda vez que bater Será um que vamos bater recorde, nós 4 bate mil o sino, hoje? nós toca uma buzina. 4 mil pessoas ao Nós vivo. grita, cacatua! Só tem um problema. Nós estamos com menos de 1.000 likes, turma. E pra gente Toda vez que eu conseguir gritar bater cacatua, a gente recordes bateu aí, a gente recorde. vai precisar da ajuda de vocês. Se você gosta do nosso trabalho, tá chegando agora, deixa esse like aí, porque faz a diferença pra gente. Exatamente. Vamos deixar o like. Pede like, Regis. Bora, vamos. bora bater os 1.000 vai lá, likes, vai, Regis. vai. 1.000 pra Põe lá. começar. Põe lá. Olha, gente, a Justiça da Paraíba vai ouvir os responsáveis e os menores de idade que aparecem nos vídeos produzidos pelo Ítalo Santos, viu? Segundo o juiz Adailton Lassé, da Vara de Infância e da Juventude de João Pessoa, ainda não há data definida para os depoimentos, nem a quantidade de pessoas a serem ouvidas, a fim de evitar a exposição desses adolescentes e dessas crianças. O magistrado informou que um dos advogados do Ítalo se apresentou e se comprometeu a entregar celulares, computadores e também vários pendrives aí dos dois. Agora, Carla, é um procedimento necessário, né, da justiça chamar esses pais, porque assim, é aquilo que a gente falou na sexta-feira, né? Estamos falando do Ítalo, estamos falando do Euro, estamos falando de todo esse povo, ok. Mas e o pai dessa criançada, Sim, não. meu? E até nós também conversamos com os advogados e eles explicam um detalhe bastante importante: saber se esses pais foram de fato enganados, saber se eles estavam conscientes em relação a tudo que acontecia, porque nós estamos falando ali, gente, de pessoas muito simples, algumas ali em situação de bastante vulnerabilidade financeira. Então, lhe eram prometidos assim: olha, eu pago a escola do seu filho, eu pago o aluguel da sua casa, dou um iPhone de presente. E esse telefone, veja só, me confirmaram isso também. Os adolescentes não tinham acesso o tempo todo. Somente quando eles estavam ali em produção de vídeos. Depois, esses telefones eram guardados às chaves, porque ele tinha muito medo de exposição das coisas que ele fazia e falava fossem gravadas e fossem expostas. Veja como ele é esperto. Não tem nada de burro. Extremamente esperto. Então, os pais serão ouvidos. Para você ouvir, né, adolescente e criança, é uma escuta especializada. Então, eles vão ter que montar essa estrutura. Mas eu acho que é importantíssimo. E como o Paulo falou, isso demora, porque agora vai começar toda uma fase processual. O Ministério Público precisa, né, fazer a denúncia formal. Depois dessa denúncia, isso vai ali para a fase mais para frente de pronúncia. Muitas pessoas perguntam se ele irá a júri popular. Não, ele não irá a júri popular, porque não é um crime doloso contra a vida, né? É um outro tipo de julgamento. Você terá ali a defesa, a acusação, e ele somente, não tem jurados, né? É Sim. muito técnico. O juiz decide. O juiz que vai decidir tudo, vai decidir as penas, né, e os crimes no qual ele Agora, está só concorrendo. para entender, Carlinha, por exemplo, na hora que o juiz ouviu os responsáveis dessa molecada toda, o que ele pode fazer? Então, o juiz não pode fazer nada, no sentido Nada. assim. Quem faz é o Ministério Público, que oferece a denúncia. Não é que ele não pode fazer nada. Ele precisa ser, né, ali, ó, o Ministério Público viu ali um crime, viu um problema, ele denuncia e repassa isso para a Justiça, né? O juiz ali, ele é provocado a analisar o que estava acontecendo com aquela conduta. Porque quando a gente está falando de menores, né, e quem cuida do menor é o nosso Ministério Público. Então, e sabe o que me chamou muita atenção na matéria do Fantástico? Em todos os momentos até agora, cadê o juiz da vara, inclusive da família, não é? Porque a gente está aqui, a gente tem um juiz criminal, mas a gente também precisa da figura do juiz da vara da infância e da juventude, porque este juiz é extremamente importante. Eu não vi esse isso, cara desapareceu. eu não vi isso em lugar nenhum, né? Então, assim, o Conselho Conselho Tutelar Tutelar. diz o seguinte: não, mas ninguém veio denunciar. Não é possível. Gente, Carla, a gente tem que acreditar. Infelizmente, eu já trabalhei na área pública, já tive acesso a conselhos tutelares. É uma estrutura mínima. Entendi. É de se enxugar gelo.
se você analisar, os conselhos tutelares... Precariedade, né? Você tem 2, 3 pessoas responsáveis. É muito pouco para você atender uma demanda gigantesca. Essa demanda gigantesca que existe é muito pouco. É uma pena, porque nós deveríamos investir nos conselheiros tutelares. E, novamente, se essa denúncia chegou para a imprensa, chegou para o FELCA, chegou para o Ministério Público, para a polícia, isso também chega nos conselhos tutelares. O Brasil, meus amigos, o Brasil é o país do precisamos investir. E nunca acontece nada, não acontece investimento em nada. É impressionante, assim, né? Eternamente nós vamos ser o país do precisamos investir. O que a gente tem que ficar de olho, Paulo, é que agora vai começar o corre-corre no Congresso. Esse corre-corre vai ser importante. Isso me dá muita preocupação. Eu estava lendo, né, e conversando com vários juristas sobre essa PL 2628. Que é a principal. Que a principal é a que deve ser votada. O que acontece? Várias coisas que estão sendo propostas na PL 2628 já existem. Aí é o que os juristas falam, os advogados. A gente começa a entrar ali numa questão muito complicada, porque é lei brigando com lei, tem uma insegurança jurídica muito grande. O que tem de novo na PL 2628? Tem a questão, né, de você precisar ter a verificação etária, que eu acho que isso já demorou demais. Mas Né? isso já existe. Não, verificação etária não. Na lei? Não tem a necessidade nas plataformas de você ter a verificação etária. Nas plataformas. Isso é para as plataformas de comunicação. A regulamentação, né, no fato de, isso aqui é crime, como é que você vai trabalhar em relação a esse crime? Você vai entregar isso para a autoridade policial? E a responsabilização dessas plataformas, caso elas não cumpram, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha aí. Então, é muito complicado a gente não ter essas informações. Enfim, essa lei é, de fato, bem estruturada. É que, na verdade, as leis desse universo digital, elas ainda são um pouco incipientes ainda, não são tão meticulosas quanto as outras. A lei é nova. O Marco Civil da Internet ele já existe, mas ele ainda é novo. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, algumas coisas que estão sendo propostas na 2628 já existem no Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados. O que nós precisamos de fato, como os juristas conversam aqui conosco, é que essas leis sejam efetivamente praticadas. Nós não temos essas leis sendo efetuadas. Então, assim, tem uma lei que é incrível, mas ela saiu do papel? Ela está sendo usada? A gente está fazendo... fala sobre isso, né? As leis já estão aí, basta... Então, a gente não adianta ter um monte de lei, é mais lei que cruza a lei. É mais fácil. Porque vem o populismo mais fácil. Eu apresentei a lei um discurso 2000, muito mais sedutor, dizendo que, olha, não tinha essa lei, agora tem. Não, a questão toda né? se a lei já existe num artigo, no Código Penal, aí você vai trazer uma outra que é parecidíssima. Aí, o que vale, essa ou essa? Entende? Exato. Talvez, dentro daquele determinado artigo, de uma lei já existente, vamos dar uma melhorada nela. Mas aí, Carlinha, você como uma baita de uma jornalista, entendedora de debate público, como é que a gente vai nortear a sociedade, né? Para que a sociedade não caia em discursos tão fáceis populistas, assim. né? Qual que, por exemplo, qual que é? Eu acho que nós temos que falar cada vez e mostrar. Então, mas nós temos que falar o quê? Que no Brasil já existe lei suficiente, a gente precisa aplicar as leis. Exatamente. Olha, eu vou trazer um caso aqui para vocês. Essa é a nossa posição editorial deste canal. É isso? Me deixa muito irritada. As vítimas menores de idade e mulheres, quando elas sofrem, né, são agressões contra a sua dignidade sexual. No caso, né, aqui nós temos menores por exploração sexual. Essas vítimas todas têm direito ao sigilo, está corretíssimo. Uma mulher maior de idade, ela pode querer abrir mão do sigilo, né? Ela quer, eu quero aparecer porque eu quero ajudar outras mulheres. Está tudo certo, mas ela tem direito a esse sigilo. Você sabe o que eles fazem? Eles colocam sigilo no processo inteiro e vão dar o quê? Um benefício para o criminoso e para o agressor. Gente, a lei é clara. Quem tem direito ao sigilo são as vítimas, não os agressores. Nem isso é aplicado. Porque é uma briga constante. A gente pede, olha, nós precisamos
que as pessoas saibam quem são os agressores de criança, quem são os agressores de mulheres. Não, mas o processo está em sigilo. Não. O que está em sigilo é a vítima, é o direito da vítima de se manter em sigilo o nome dela, a identidade dela. Isso está em sigilo. Ô, Carla, a gente abriu aqui uma Clóvis, enquete. deixa eu só, Fala, Fê. posso só pra gente não perder aqui o timing, Por só favor. atualizar aqui os superchats, aí a gente, como a gente vai falar aí do chat, Uhum. então, a gente teve aqui a nossa querida, o Alexandre, lá do, não sei, acho que é Japão, né? Ele mandou... Ienes. Alexandre? Ienes, Cerqueira isso. Acesso. Olha, Mandou mandou aí um bom em dia pra ienes. gente, desejando beijo pra todo mundo aí, dizendo que gostaria de estar no Brasil. A Andréa Rocha também mandou aqui 2,49 €, dizendo... Obrigado, André. Bom dia para todos, até para o Regis, lá da Bélgica. Obrigado, e o Andréa. Ninfros deixou aqui uma pergunta, e aí eu só vou lançar a pergunta, depois vocês colocam no momento apropriado. Oportuno. O Ninfros perguntou o seguinte: e as crianças da ilha de Marajó? É público o que acontece por lá? Essa proteção não gente vai teria que falar ultrapassar disso na hoje ainda. internet e ir para a vida real também? A gente vai E falar aí, de temos a Marajó enquete já aí já, também. tá? Quem que perguntou foi o Ninfros? Foi o Ninfros. Ninfros. O Um Ninfros, beijo a gente pro vai Ninfros. falar de Membro Marajó mandou já um já, tá? superchat. Obrigado, Deixa eu pessoal. só fazer uma outra enquete, Fefe, se você puder. A gente abriu aqui a primeira pergunta questionando a vocês se vocês acham que os representantes legais, os responsáveis legais, também têm culpa nesse caso do Ítalo Santos. E aí a ampla maioria, 98%, deu que sim. Mas a outra enquete que eu quero fazer para o nosso público é: existe a necessidade de novas leis? Acho que essa me ajuda a formular uma pergunta boa, Carlinha. Não acho. Ah, se existe. É, para Enfim, perguntar se as O pessoas... Brasil, se as pessoas- o Brasil precisa de novas leis nesse caso? É. Eu Não, acho que nesse em sim. todos os casos. Não, Eu acho que esse o nesse Brasil caso, precisa ok. de novas leis ou o Brasil precisa aplicar as leis. Eu acho o seguinte, não adianta ter mais Vamos leis, fazer as assim, leis não ó. são aplicadas. Uma ideia aqui ao vivo. O Brasil precisa de, novas leis Ou de ou aplicação de... aplicar melhor as leis que já existem. É isso, Pronto. gente. Vamos, ao invés de sim ou não, vamos fazer uma enquete diferente pra gente entender o que você pensa. Enquanto isso, Mas repete aí, o Clóvis. Brasil Eu sou ruim de precisa serviço aí. de, Certo. novas leis, opção Novas número leis, 1. Opção número 2, Aplicar. melhor as leis que já existem. Exatamente. Aplicar leis existentes. Porque não adianta fazer lei e não aplicar Boa. a lei. A gente vai perguntar, vocês vão dar a avaliação de vocês já já.